Fala galera, tudo bem? Meu nome é Adriano Balduino. Vamos finalizar então a nossa primeira série de vídeos aqui do ArchiCAD, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar esse arquivo, que eu ainda não salvei ele ainda, né? Vou chamar ele de mapeamento IFC, tá? Salvar esse arquivo. E visto que a gente já criou todas as propriedades no ArchiCAD, a gente já fez um preenchimento dessas propriedades, já utilizou uma sobreposição gráfica para conferir se as propriedades estão preenchidas adequadamente, qual que é o próximo passo? É justamente exportar esse arquivo IFC para o cliente, né? Inicialmente eu vou vir aqui então, tirar a sobreposição, eu vou salvar como, vou chamar ele de mapeamento IFC, esse nome aqui na minha área de trabalho, e eu vou utilizar a exportação geral com quantidades. Salvar esse arquivo, tá? Então, após ter feito a exportação do arquivo IFC do ArchiCAD, a gente vai abrir esse arquivo IFC no BIMColab Zoom. Aqui eu poderia utilizar qualquer outra ferramenta, a gente tem uma série de ferramentas de visualização de arquivos IFC, algumas delas inclusive são gratuitas, né? Mas a ideia é a gente entender os diferentes comportamentos. De acordo com cada tradutor que a gente vai utilizar de exportação, ele vai exportar o arquivo de determinada maneira, né? Vamos abrir então aqui File, Open, eu só venho na minha área de trabalho o arquivo IFC, né? Eu estou visualizando então aquele mesmo conteúdo que eu gerei na ferramenta de autoria, só que agora no Zoom BIMColab. Eu vou clicar numa porta. E o que a gente vai observar aqui, gente? Que tem uma série de dados, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Summary, tem parâmetros dentro da guia Location, Clashes, e tem uma série de Property Sets, provavelmente em virtude do tradutor que a gente utilizou, que é o exportação geral com quantidades, né? Inclusive a gente tem olha só que interessante, a gente tem uma guia quantitativos, que foi aquele conjunto de propriedades que a gente gerou lá no ArchiCAD, que exportou a fechadura externa, a fechadura interna e a largura para vergas. Mas eu não tenho, por exemplo, algo que me dê o tamanho das portas 80 por 210 adequadamente, eu não tenho algo que diga o PM01 junto com essa propriedade, que foi o que o cliente pediu, né? Então, como que a gente vai fazer para organizar essa informação? E isso é muito importante, porque imagine que para portas a gente está na guia quantitativos, ou está na guia Property Set Fire Rating, ou está em Component Quantities. Então, se eu tiver que, para cada tipo de elemento, tiver que fazer uma caça ao parâmetro, acaba ficando muito trabalhoso para o nosso cliente, né? Porque para cada tipo de serviço atrelado a cada elemento, ele vai ter que buscar informação em algum lugar. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um conjunto de propriedades específico chamado SimSalabim, tá? E aqui a gente vai colocar as 4 propriedades que a gente está trabalhando. Então a gente tem aqui o conjunto de propriedades que vai ser o SimSalabim, a gente vai ter o SSB descrição, que vai ser a descrição da porta. Ele é preenchido automaticamente a partir do ID do elemento mais o tamanho. E o tipo de valor vai ser um IFC Label, porque ele vai ser como se fosse uma string, né? Um texto. No mesmo conjunto de propriedades SimSalabim, a gente vai ter uma propriedade chamada SSB fechadura interna. Essa fechadura, essa propriedade ela é booleana, se for verdadeiro, ela tem fechadura interna, se for falso, ela não tem fechadura interna. Preenchido automaticamente, não. Por isso a gente criou o filtro de sobreposição gráfica. Origem do dado, não tem, porque ela é preenchida manualmente. E ele é do tipo IFC Boolean, né? A outra regra do fechadura externa é exatamente igual à fechadura interna. E a gente vai ter a última propriedade, que é o SSB, largura para vergas, que vai ser a largura da porta mais 0,20 metros cada lado, para ser utilizado no levantamento das vergas. Aqui para cada lado, para ser utilizado no levantamento das vergas. Ele é preenchido automaticamente sim, corresponde à largura mais 0,4 metros, vai ser um IFC do tipo Length Measure. Então, vamos lá. Onde é que eu acesso esse tradutor aqui no ArchiCAD? Vem o arquivo, interoperabilidade, IFC, tradutores IFC. Aqui eu venho na guia exportação geral com quantidades, que é o exportador que eu estou utilizando,
E em mapeamento de propriedades, eu venho aqui e clico em editar e vou em mapa de propriedades IFC para exportação. Aqui, gente, vocês vão ver que eu tenho uma árvore, digamos assim, de elementos, de tipologias de elementos ou de classes de elementos, sendo que para cada classe a gente pode ter um conjunto de propriedades distinto, né? A gente está trabalhando com as portas elas são da classe IFC Door. Adriano, mas como é que eu sei que elas são do tipo Door ou do tipo IFC Door? Eu vou clicar na porta, eu venho aqui nas propriedades da porta. Então a gente tem a classificação do ArchiCAD é porta e o tipo de IFC vai ser IFC Door. Então eu sei que nós estamos trabalhando nessa categoria de IFC. Vou voltar na tela onde eu estava, IFC Door. Aqui eu vou criar um conjunto de propriedades chamado Simsalabim, certo? O nome da propriedade, aí eu vou olhar no meu guia aqui, o nome da propriedade vai ser SSB descrição. O tipo da propriedade, valor único, ela vai ser do tipo IFC label, certo? E daí eu vou criar uma regra para preencher esse conteúdo, né, de descrição, que vai ser o ID do elemento que está aqui. Aqui eu vou adicionar um texto estático que vai ser, na verdade, um espaço, um tracinho e um espaço, e eu dou Enter. Opa. O que ele fez aqui? Ele criou como se fosse um string, né? Espaço, tracinho, espaço, que vai ser concatenado com o resto do conteúdo. E o último vai ser uma propriedade exclusiva das portas, que vai ser porta, tamanho L versus A, certo? Que é a largura vezes a altura. Próxima propriedade que eu vou criar vai ser dentro do conjunto Simsalabim também, SSB, fechadura interna. Ela é tipo de propriedade valor único e ela vai ser um IFC Boolean. E ela vai estar vinculada com a propriedade que eu criei no gestor de propriedade, fechadura interna. Então se eu vier aqui em propriedades, quantitativos, fechadura interna. Faço a mesma coisa para fechadura externa, aqui Simsalabim, SSB, fechadura externa, tipo de valor IFC Boolean, nova regra, vinculado a um parâmetro que vai ser a fechadura externa, propriamente dita. E por fim, eu vou criar uma nova propriedade, que vai ser o SSB largura para vergas, certo? E ela vai ser do tipo IFC Length Measure. Por quê? Porque ela representa um comprimento, né? Ela é na verdade medida em comprimento. Vou adicionar uma nova regra. Ela vai vir a partir de uma propriedade que eu já criei no meu gestor de propriedade chamado largura para vergas. Muito bem. Então agora eu já criei dentro do meu conjunto de propriedades Simsalabim essas 4 propriedades que eu preciso. Vou dar um OK, vou dar um OK, vou dar um OK. E vou procurar exportar esse arquivo novamente. Então vou lá em arquivo, salvar como. O que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar o mesmo tradutor que eu editei na guia lá de interoperabilidade. Então eu vou vir no tradutor, no mesmo tradutor que eu editei, que foi o geral com quantidades, vou salvar esse arquivo novamente. E agora que eu já salvei, eu vou, só para confirmar, então esse aqui que eram os conjuntos de propriedades do arquivo original, né? Eu vou fechar esse arquivo. Bom, eu fechei o arquivo e agora eu vou abrir novamente o arquivo mapeamento IFC que eu acabei de exportar. Então vocês vão ver que em termos geométricos o conteúdo é absolutamente o mesmo, né? Só que ao clicar numa porta, agora além de todos esses conjuntos de propriedades que nós já tínhamos anteriormente, eu tenho o conjunto Simsalabim. E nesse conjunto Simsalabim eu estou dizendo lá, porta PM01, 0,8 por 2,10, tem fechadura externa, true, tem fechadura interna, false. Largura para vergas, 1,20. Vamos clicar nessa outra porta, vai ser a PM2, 70 por 2,10. Tem fechadura externa? Não tem. Tem fechadura interna? Tem. Ela é do tipo, ela tem o largura para vergas de 1,10, que vai ser a mesma coisa nessa última porta.
Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi mais para organizar essa informação, né? Organizar esse dado para você mandar para o cliente. A gente tem inúmeras formas de fazer isso, e reparem que isso tem que ser feito não só para portas, mas tem que ser feito para todo tipo de serviço que a gente vai precisar levantar no futuro, né? Mas assim, deu para passar a ideia, deu para ver como mais ou menos que esse procedimento é feito e assim também replicado para os demais elementos. Então, se você gostou do vídeo, dá um ok, dá um like, né? Para a gente saber que esse conteúdo é relevante, para a gente produzir mais conteúdo em cima desse tema. E muito obrigado aí por estar visualizando o vídeo, e qualquer dúvida postem aqui em comentários para a gente também ter novas ideias de vídeos, para a gente conseguir trazer um conteúdo de acordo com o que vocês estão interessados. Valeu, gente, obrigado.